O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Olá, boa tarde para você. Voltamos com a transmissão ao vivo da 7ª RM Vale TI, o nosso Congresso de Tecnologia e Inovação. Pela primeira vez nesse ano,
sendo feito de forma online. E hoje, segundo dia do nosso congresso, nós falamos sobre agronegócio. Mostramos inúmeras soluções tecnológicas para ajudar o produtor rural. Se você não conseguiu acompanhar todas as nossas palestras, todos os nossos painéis, os vídeos ficam gravados, mas só serão enviados aos inscritos após o evento, assim como todos os certificados. Vamos então, seguimos para o nosso último painel, esse será o último painel do dia, lembrando que ele tem duração de 60 minutos e um espaço para perguntas do público ao final. Então, envie seu comentário, sua sugestão, sua dúvida aqui nos nossos comentários, assim você consegue interagir comigo, com a produção e também com os nossos palestrantes. Vamos seguir então para o nosso painel. Nesse painel, nós vamos mostrar cases de sucesso no Brasil na implementação de soluções e tecnologias autônomas pelas startups. Vamos ver se os nossos palestrantes já estão aqui. Olá, boa tarde, Eduardo, Rafael, Efraim e o Carlos Leite, que será o nosso moderador. O Carlos é sócio da Necto Systems, ele é especialista em Python e aplicações para a gestão de processos. Muito boa tarde e um ótimo painel para vocês. Acho que estamos com um problema no áudio do Carlos. Vamos tentar retomar a conexão com ele. Vocês estão ouvindo bem o Carlos, não? Carlos, você pode ver aí se o seu está com algum problema? Eu acho que a gente teve um problema, então, aqui com a conexão do Carlos, tá? Dessa forma, eu continuo por aqui. Voltamos com o Carlos? Vamos testar novamente? Ok. Ok, acho que agora foi, né? Legal. Vamos lá, então. Vamos bater um papo sobre agronegócio. O Brasil, como celeiro do mundo, ocupa um papel crucial na implementação de tecnologias para o agronegócio, na missão de alimentar todo o globo. Por representar grande parte da geração de riqueza nacional, as startups oferecem grandes oportunidades de inovação e no uso de tecnologias autônomas para tornar esses processos cada vez mais eficientes, né? E diminuir custos também. Então, como já foi apresentado, Eduardo Góes, Rafa Gomes e o Efraim, a gente vai fazer uma breve apresentação de tecnologias desses especialistas e depois bater um papo no final com algumas perguntas. A gente começa com o Eduardo, da ARPAC, né? O Eduardo, formado em Gestão para Inovação e Liderança, ex-piloto agrícola, piloto de Airbus, fundou a ARPAC, que é pioneiro no Brasil em pulverização agrícola com drones. A startup presta serviço de pulverização, liberação de biológicos e imagem para monitorar a saúde. Edu, está contigo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar participando do evento e falar um pouco das tecnologias do agronegócio, principalmente sobre os drones de pulverização. Eu vou pedir para botar a apresentação, por favor. Não sei se você... Aí, muito obrigado. Então, eu vou falar um pouco sobre drones de pulverização e para isso vou falar sobre a ARPAC, que é a empresa que eu fundei e trabalho hoje como CEO desde 2016. Então, na ARPAC nós fazemos pulverização agrícola com drones e trabalhamos com alguns problemas bastante específicos. O primeiro deles, quando a gente pensa em aplicação costal, que é uma coisa que nós comentamos até antes, que ainda tem muito uso de aplicação do tipo costal. Ela é um problema para quem está fazendo isso, então ela traz uma questão de saúde para quem está aplicando e ela tem um rendimento muito baixo ainda. E quando a gente olha para aviões e tratores, eles não permitem aplicações localizadas e eles ainda têm um custo muito elevado para produtores médios e pequenos. Então sempre que a gente pensa em startups de tecnologia, a gente tenta resolver algum problema específico do campo. E esses são os dois problemas que a ARPAC trata. E para isso, nós apresentamos uma solução de prestação de serviço de aplicação com os drones que nós mesmos desenvolvemos. Então a ARPAC opera os equipamentos no campo, primeiro ela monitora a saúde da lavoura e depois ela aplica os insumos que podem ser biológicos ou químicos. Como modelo de negócio, nós produzimos o equipamento, então tem toda uma parte de maquinário, de hardware, de software e de firmware para fazer esses drones funcionarem e também para fazer a manutenção e assistência desses drones. E nós também desenvolvemos outros hardwares para liberadores. Como exemplo de liberadores, um liberador para formiga, um liberador granular de um equipamento, de um formicida
que ele precisa ser usado, ele é muito usado em silvicultura, plantação de eucalipto e pinos. Então é um desafio técnico bastante interessante, onde a gente precisa liberar um granulado muito parecido com um brigadeiro, voando a 50 km por hora, a 10 metros do chão, e cada parte do granulado não pode ficar mais de 10 centímetros uma da outra. Então isso é um desafio técnico bastante complexo, que nós trabalhamos dentro do nosso setor de engenharia e de pesquisa e desenvolvimento dentro da ARPAC. Então temos a ponta de prestação de serviço e de desenvolvimento dos equipamentos. Então, o drone é um equipamento muito conhecido hoje, mas os drones de imagem, os drones pequenos, né, que levam uma câmera embaixo. O nosso equipamento é um equipamento industrial. Então, eu gosto dessa foto porque ela mostra o tamanho do equipamento dos braços, né? Então, a maneira de funcionar, o funcionamento do drone, o quanto ele é automático, as placas que compõem ele, elas são muito parecidas com os drones menores. Com a diferença que eles têm a robustez de estar no campo sob temperatura muito alta, com condições de poeira, sofrendo maus tratos ali de calor. E então ele tem toda essa camada de robustez para fazer esse drone voar, e também os químicos, que muitas vezes são ofensores dos circuitos eletrônicos. Então nós temos que fazer toda essa blindagem para tornar o produto mais robusto. Então esse é o tamanho do equipamento. Eu vou mostrar um vídeo de como ele voa. Nós vamos até o campo com um carro, nós detectamos essa aplicação de catação que está mostrada na tela, é uma aplicação onde nós vamos detectar com antecedência onde estão as manchas para fazer a pulverização localizada só em cima das manchas. Então está aí o voo do drone, ele é todo automático. Essa parte na esquerda, essa mancha, é uma infestação que deveria ser pulverizada, e vocês podem reparar que o resto da lavoura está ok. Então, com isso, a gente consegue uma economia média de defensivos em 80% e uma economia total de aplicação em 45%, que a gente considera o mapeamento e o voo, né? Então, aí, o voo do drone ele é todo feito com sensores, ele consegue manter a altura do terreno constante, e ele vai abrir e fechar a bomba de pulverização só nos locais onde as manchas foram encontradas. Então, são dois processos, um processo de mapeamento e um processo de pulverização. Aí o drone com a barra voando, vai um operador para o campo e um técnico agrícola e fazem a operação desse equipamento. Então, como que é a nossa solução? A solução que a ARPAC apresenta hoje é o mesmo equipamento, o drone, que serve para imagens, químicos e biológicos. Então, na imagem, nós trabalhamos com imagem com precisão muito alta, que traz para o produtor um grande benefício para identificar com muita velocidade qual é o tipo de praga que está sendo encontrada na lavoura dele, praga ou doença. Nós apresentamos também o tratamento, que é a aplicação dos químicos e biológicos, que é 20 vezes mais rápida e 100% mais seguro do que uma aplicação costal. E a combinação de imageamento mais o tratamento entrega uma capacidade de redução de até 65% no custo de aplicação para o produtor. Vou trazer um caso aqui, um caso real de aplicação. Esse é um caso de cana-de-açúcar, onde a gente tem na primeira imagem, da esquerda, a fazenda. Então, nessa fazenda, a linha vermelha seria a linha de aplicação do avião e a linha de aplicação de um autopropelido, de outro método de pulverização. O normal seria esses métodos, o avião ou o trator, aplicarem na lavoura inteira. Porém, na foto do meio, é uma imagem onde nós fomos com um drone lá, mapeamos essa área toda, voamos a área inteira e descobrimos que só haviam infestações dentro dos polígonos amarelos. Então, só ali existia a necessidade de fazer a aplicação de defensivos. E na direita, nas áreas verdes, são os locais onde o drone de fato aplicou os defensivos. Então, isso trouxe para o produtor, não só para o produtor, mas também para o meio ambiente, uma redução de defensivos aplicados muito grandes. Então, trouxe um custo menor de aplicação e também ajudou o meio ambiente por aplicar menos produtos, aplicando só onde era necessário. Então, quando a gente fala de números e como que a tecnologia está ajudando a redução, nesse caso específico, com esse serviço chamado catação, na coluna da esquerda a gente tem quanto de infestação foi encontrado versus quanto de economia o drone representa. Nosso número médio hoje é de 15%. Então, com 15% de infestação, o produtor chega a 65% de redução
no custo total de aplicação, considerando insumos, mais pessoas, mais mapeamento, mais tudo que envolve aquela aplicação ali, ele tem 65% de redução. Vou trazer um outro caso aqui, que é o caso do milho, que o ganho de produtividade com a aplicação do drone, nós aplicamos uma área com o drone e na área vizinha não foi aplicado, que é a que a gente está chamando de testemunha. E por que não foi aplicado? Porque atualmente não existem métodos de aplicação naquela área de milho que o produtor pudesse aplicar o fungicida, que é um tipo de tratamento para essa área. Por quê? Porque o milho fica muito alto. E essas áreas, esse perfil de produtores, são produtores de 10, 15 hectares. Então eles não têm capacidade, não tem ninguém que opere, a aviação agrícola, por exemplo, não atende essa área menor, muitas aviações agrícolas têm um mínimo de 15 hectares para ser atendidos, então aqui a gente está tratando vários produtores de 10, 12 hectares. E depois que o milho cresce, passa uma determinada altura, não tem mais nenhum trator que possa entrar nessa lavoura e possa fazer a aplicação de fungicida. Porque se ele entrasse, ele amassaria toda a cultura, amassaria todo o milho com as suas rodas, né? Então aqui a gente está competindo com não aplicar nada. E não aplicar nada é uma realidade para a maioria dos produtores desse perfil hoje no Brasil e são inúmeros. Então nós conseguimos trazer para o produtor aqui um ganho de 15,39 sacas por hectare. Isso é um ganho bastante significativo para o produtor. A gente estima que, em termos financeiros, nessa lavoura de 10 hectares, com um ganho de 15,39 sacas, ele conseguiu lucrar R$ 6.500, que ele não lucraria, o que ele não faturaria se não tivesse feito a aplicação com o drone. Aqui eu vou mostrar um vídeo para soja. Tem muita pergunta sobre drone em culturas de larga escala, como é o caso da soja. O drone não vai competir hoje com tecnologias nesses tipos de cultura, como um avião ou como um autopropelido, no caso da soja. O que ele vai fazer é a aplicação localizada. Então existem, dentre todas as aplicações que se faz na cultura da soja, vão ser 5 ou 6, algumas delas podem ser feitas de forma localizada, que são com as invasoras, com as plantas daninhas. Então essas plantas nós podemos pulverizar só em cima delas. E é isso que a gente entrega também na soja, para trazer para o produtor a mesma lógica de redução que a gente apresentou antes. Então como é a operação do drone? Eu falei que a gente vai com um carro, essa pessoa que está em cima do carro ali é o operador do drone. O drone está voando em cima da cultura da cana-de-açúcar aqui, e nós desenvolvemos com a engenharia. Fomos para o campo milhares de vezes para entender qual era a melhor maneira de se aplicar com drone. Então, tem que ter tudo, tem que ter água, tem que ter as baterias, tem que ter todos os EPIs necessários e o equipamento tem que voar e, por uma questão legal, nós temos que manter o controle visual, o contato visual desse equipamento. Por mais que o voo dele seja totalmente automático, ele não tenha pilotagem manual, nós temos que manter o controle visual. Isso é um requisito da ANAC e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, por isso, nós desenvolvemos um segundo andar, que nós chamamos uma plataforma, que pode ser acoplada em qualquer carro, que o operador fica em cima dessa plataforma e ele consegue encontrar o drone, consegue ver o drone durante a aplicação e cumprir os requisitos legais. Então, isso também é uma parte de engenharia muito interessante de ser desenvolvida, que não é só a engenharia do drone, mas é uma engenharia de como prestar serviço com esse drone de uma forma completa. Então, brevemente da ARPAC, que foi 2018-19, os pontos que nós aplicamos no Brasil. Tivemos uma expansão grande no ano de 2019. Criamos 4 hubs no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Mato Grosso e aumentamos bastante a cobertura. E agora, nesse ano, começamos a voar nos Estados Unidos também, com um parceiro nosso, uma empresa chamada Taranis, que usa inteligência artificial para encontrar pragas e doenças de uma maneira bastante específica, com altíssima resolução. Nós começamos a operar com eles nos Estados Unidos, já operamos no Brasil há 2 anos e agora começamos a operar nos Estados Unidos em julho e agosto desse ano. Bom, obrigado pela atenção e eu fico à disposição para as perguntas. Legal, obrigado, Edu. Eduardo, então, o drone, eu não sei, não deu para destacar se ele é nominalmente mais barato que a aviação normal, aí, vamos chamar assim, mas por causa da facilidade que você tem de atender, a precisão, né, e atender locais específicos da lavoura,
você consegue uma eficiência maior entre custo-benefício, é isso? Exatamente. Então, o drone, quando nós compararmos 1 hectare feito de drone e 1 hectare feito de avião, provavelmente o hectare do avião ele vai ser muito mais barato. Porque isso é uma coisa que se pensa diferente da prática no drone, porque se acha assim, o drone, o avião leva 600 quilos, ele é super caro, e o drone é um produto menor e é mais barato. O fato é que o avião leva esse peso todo, mas ele tem um rendimento muito grande. Então o avião vai fazer 60, 70 hectares por hora, enquanto um drone vai fazer 15, 20 hectares num dia. Então o drone não compete em preço com o avião. Como é que se paga essa conta com o drone, que é o que torna o drone mais barato? É na quantidade de químicos que é aplicada. Então, se o produtor tem uma lavoura de 100 hectares e ele precisa aplicar 100 hectares com o drone, provavelmente a gente vai aplicar apenas nos locais necessários. Então, vai reduzir a quantidade de carga de químicos que vai ser aplicado. Com o avião, ele vai aplicar na área inteira. Então, essa diferença de químico é que vai tornar a aplicação do drone 65%, 70% mais barato que a opção do avião. Mas se a gente for pegar uma área, uma fazenda muito extensa, vamos passar oeste da Bahia ou Mato Grosso, que são fazendas gigantes, o drone vai ser muito mais caro que o avião. Então, hoje ainda é uma operação de nicho com o drone, mas é um nicho, como o caso da cana-de-açúcar, por exemplo, são 10 milhões de hectares no país. Então, é um nicho bastante grande. Mas em mesmo cidades grandes, eu posso atuar com drone mais facilmente em áreas específicas, é um pouco mais preciso, correto? Você falou do milho, da altura. Se eu tiver ali um prazo maior, talvez a operação com drone ainda seja mais barata, mais eficiente. Sim, mais eficiente. Tem muitas áreas que o avião não atende. E tem algumas áreas que para o piloto são difíceis de ser feitas. Então, se a gente vai pensar uma área, o contorno dessa área, se tiverem árvores, o avião não consegue passar aquela parte final da pulverização e onde tem a árvore, o avião já precisa estar voando antes para não bater na árvore. Então, aquele cantinho ali, o avião não vai fazer bem. Então, se a gente falar isso numa lavoura de 5 mil hectares, esse cantinho que o avião não faz bem é muita área, e aí ela pode ser feita pelo drone de uma forma muito eficiente, muito precisa. Beleza, obrigado. Agora, as perguntas do público vem no final, certo? Então, vamos passar para o Rafael, da AgroTools. Rafael é injetação, sócio-diretor da AgroTools, possui 10 anos de experiência em soluções geográficas, né, o nosso GIS, desenvolvimento de soluções em bancos geoportais e espacial. Né? Rafa, toca aí. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar aqui um pouco, né? A gente pensando nessa temática colocada para a RMVale, dando total aderência aí ao que o Eduardo acabou de apresentar. Vocês vão ver que as coisas se conectam, né? Então, basicamente, o objetivo da gente conseguir trazer essa visão de operação de tecnologia no agronegócio é de começar a conectar todas as pontas. Então, até para o Eduardo fazer esse trabalho de forma localizada, está tudo linkado na tecnologia, né? Então, se você consegue identificar onde você tem anomalias na sua produção, independente da cultura, você consegue agir de forma pontual com o seu drone e economizar drasticamente em todo esse processo, por exemplo, de pulverização ou de qualquer tomada de ação. Então, o que eu vou fazer aqui? Compartilhar um pouco com vocês. A apresentação é institucional, mas mesmo assim não é o meu objetivo. O objetivo é a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos quando a gente fala, né, de tecnologia e de agronegócio. Tá? Então, eu não sei se a qualidade para vocês está boa, para mim está um pouco ruim, então eu vou ter que olhar um pouco na lateral aqui. Primeiro, uma concepção que a gente coloca o que é o agronegócio, né? Muito se fala, todo lugar fala o agro é tudo, né? Mas quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que entender que ele passa por diversas esferas, né? Então, ele passa desde instituições governamentais, passando pela parte produtiva, né? Os nossos produtores, mercado
de seguros, resseguros, bancos, sistema financeiro como um todo, indústria, mercado de consumo, e o que liga todos esses mercados, né? Tem um ponto que é crucial para tudo que a gente está falando aqui, né? É o território. Então, basicamente, tudo que a gente pensa de tecnologia para o agro, de alguma forma ele está conectado com o território. Então, essa, inclusive, é a forma com que a AgroTools hoje se posiciona, que é conectando territórios aos negócios. A gente conseguir ter essa visão, independente de qual dessas pontas a gente está atuando, mas saber que ela tem uma correlação espacial sempre, né? Então, sempre a gente vai conseguir puxar isso e ver como a gente se relaciona com o nosso espaço, né? Ele com o território, tudo agregado. Então, quando a gente fala de agro, e hoje o dia é dedicado ao agro na RM Valley, a gente está passando por todas essas esferas. Então, a gente não está restrito a uma ou outra cultura, né? A gente viu pelos exemplos do Eduardo agora nessa apresentação anterior. Ele falou do milho, falou de cana-de-açúcar, e qualquer outra variedade em que o relacionamento é feito através dessa visão do território. E diante disso, o que a gente se propõe, né? Muitos dos problemas que a gente acompanha na toda a cadeia produtiva que navega no agro, depende de tecnologia, tanto para resolver problema, mas não somente, né? Quanto para que a gente consiga melhorar em produtividade e em confiabilidade. É a tecnologia que permite a gente garantir o processo que está ocorrendo, né? Então, a gente consegue fazer uma validação da originação de todo aquele insumo que a gente está consumindo, por exemplo. Então, para isso, a gente depende da tecnologia. A AgroTools hoje, vou dar o exemplo da AgroTools, mas obviamente a gente pensa nisso como uma solução que a gente atua não tendo que depender de diversas esferas. Então, a AgroTools desenvolveu ao longo dos últimos anos, em toda a sua experiência, a plataforma Terra Matrix é a base do nosso desenvolvimento, mas tem muitos clientes que eles vão olhar, às vezes vão estar enxergando outras características, outras carinhas aí com uma interface de usuário, mas por trás tem uma estrutura robusta que a AgroTools montou, que é o Terra Matrix, com todo o processo de registro de patente, né? E tecnologia 100% nacional, produzida pela AgroTools, né? Que vale destacar, né? Hoje, com esse mercado todo globalizado, tem solução no mundo inteiro, e mesmo assim a gente consegue se destacar fazendo esse link sempre, território com negócio, e se propondo a resolver dores desses mercados que atuam navegando no agro, sempre com uma relação com o território. E como que isso é possível, né? A gente tem essa plataforma, a gente consegue controlar, criar visões, indicadores, insights, mas isso tudo é baseado numa visão que tem a ver com os dados. Nesse mesmo período que a gente foi desenvolvendo o Terra Matrix, por que a gente se destaca, né? É com essa visão, tentando agregar as informações de dados, tanto históricos quanto alguns casos preditivos, análise de comportamento, sempre visando conseguir trazer insights para o nosso mercado produtivo, né? Seja de consumo para uma proteção de marca ou de conseguir interpretar o comportamento do território em todo o âmbito nacional e hoje até em alguns outros países que a gente também atua com algumas grandes marcas, né? Eu vou passar rapidinho, tá, pessoal, para a gente conseguir ter o tempo precioso aí da troca de ideias e perguntas. E como que é essa composição para a gente saber o que procurar de dados, o que armazenar, o que manter, como integrado à nossa plataforma? Basicamente, o nosso time ele é bastante variável, né? Com conhecimentos em ciências computacionais para conseguir criar e consumir tecnologia, sempre buscando o estado da arte, mas também pensando em outras esferas como ciências territoriais, agrícolas e econômicas. Então, isso tudo junto dá uma fórmula que a gente consegue operar com tecnologia para ter respostas rápidas e precisas, né? Mas tendo uma excelente visão e interpretação do mercado e do território como um todo.
Aqui é uma parte do nosso corpo, né? Eu estou aqui representando o time da AgroTools, mas a AgroTools não é só o Rafael, né? Então a gente tem alguns dos principais aí líderes que hoje rodam essa operação, tanto com a visão de mercado, com a visão mais estratégica, né? E que apoiam todo esse processo de referência em tecnologia agro que a AgroTools começou há mais de 10 anos atrás, né? Então, hoje até teve uma palestra mais cedo na RM, onde colocou-se um grande volume de agtechs, né? E um dos precursores que criou assim, e começou a trabalhar até com essa terminologia foi a AgroTools. Não preocupada com o termo, mas sim em conseguir oferecer tecnologia para um mercado que tinha essa gana para isso, né? Que tem total sentido, tanto com oportunidade de negócio como de necessidade diante de todo essa evolução global que a gente tem enfrentado aí nesse mercado. E para dar mais uma ideia dessa esfera, né, eu não vou entrar em detalhes dos clientes em si, o que eu quero destacar aqui ainda é essa abrangência do mercado agro, que ele vai desde o nível da fazenda, que vocês podem ver do lado esquerdo, até o meio da cadeia, chegando até varejo consumidor. Tá. Como assim? O que eles se relacionam? Então, é o mesmo princípio, estão todos conectados através do território. Aonde é produzido o insumo, aonde é produzido o que o meu insumo vai agregar na minha cadeia, até chegar a uma proteção de marca e um compromisso socioambiental que eu preciso validar de toda a cadeia de originação. Então, é dessa forma que essas grandes marcas e empresas se relacionam. Tudo está interligado, porque no território a origem é a mesma, né? E o que isso quer dizer? O que se faz com tecnologia na prática? A gente consegue realizar tanto análise em um fluxo diário quanto monitoramento em si. Então, eu consigo monitorar hoje com a grande gama de alternativas, pensando do ponto de vista de satélite e informações que a gente consegue em nuvem. Está tudo interligado, logo a gente consegue realizar um processamento extremamente alto. Hoje, a AgroTools, isso AgroTools, né, sem falar do mercado inteiro, não estou nem atingindo nesse ponto, que eu sei que vai processar muito mais em conjunto. A gente processa mais de 200 mil análises por dia, aproximadamente 4 milhões de geometrias, isso se a gente colocar no ponto de vista de processamento, mas ainda tem uma série de informações em cada ambiente que a AgroTools hoje disponibiliza, mais de 200 milhões de hectares monitorados, mais de 150 terabytes armazenados e crescendo. Tudo isso a gente faz em ambiente de nuvem, preocupados com toda a segurança da informação, vindo hoje aí com a atuação da LGPD, né, essa aplicação legal, e de forma segura em ambiente com um parceiro que nós temos hoje de nuvem, né, que é a Microsoft Azure, que a gente está atuando, com um volume de mais de 3 mil transações diárias, fora os monitoramentos com ferramentas que a gente atua. Então, o que eu quero colocar com isso, né? É que o que a gente processa hoje no agro, no Brasil, é de um volume tão absurdo que ele é maior diariamente do que a área inteira de países como França, Itália, Alemanha e Dinamarca juntos. Isso eu estou falando no geral. Dependendo da atuação e da análise que é feita para uma visão de mercado, por exemplo, a gente pode ter que processar essas áreas múltiplas vezes até conseguir gerar insights de forma precisa para os nossos clientes e para o mercado como um todo. E como é que a gente faz isso? Somente com tecnologia. Sem tecnologia, a gente não chegaria nem perto de conseguir atender a demandas como essa. E o que mais que a tecnologia permite? Permite, por exemplo, que nós consigamos realizar todo esse trabalho não somente no Brasil hoje. Hoje a gente consegue atuar Brasil, Paraguai, Argentina e Austrália, e ainda temos capacidade de atuar em diversos outros países, de acordo, obviamente, com uma avaliação de mercado, toda uma estrutura. Esse estudo que é feito sempre pensando numa correlação com o território. Aqui eu vou passar também rapidamente, só para você ter uma ideia de esferas, eu não vou entrar em detalhes da solução, mas a gente atua como aqui na AgroTools, pensando nas tecnologias, processamentos e monitoramentos que eu comentei agora. Atua exatamente com uma visão de mercado, com monitoramento do território,
com a validação de compliance socioambiental, com critérios de acordo com cada mercado, com cada segmento de atuação e o seu devido protocolo. E tudo isso de forma interligada entre esses diversos componentes que são modulares. Então, os clientes podem atuar tanto pensando com uma preocupação de risco socioambiental, quanto podem querer avaliar a sua cadeia produtiva e um potencial de cadeia de fornecimento, por exemplo. Tudo isso se correlaciona com esse centro que está aí destacado no slide, que é o Terra Matrix, essa plataforma base que tem todo o modelo que dá o suporte a esse monitoramento do território. E qual que é o objetivo disso? A gente pensar sempre em realizar essa transformação digital, começar do básico, né? Então, a gente oferece uma plataforma completa para que os clientes consigam operar sem ter que fazer aquisição de uma série de plataformas independentes, criando integrações complexas entre plataformas que às vezes não se conversam, ou atualiza a versão de plataforma, também não conversa. Então, qual que é o caminho que a gente adota para conseguir operar essa tecnologia em nuvem de forma tão simplificada assim? É a gente sair do tabulário e do analógico e conseguir digitalizar a nossa operação. Isso tudo tentando buscar sempre uma variável em referência geográfica, para que a gente consiga correlacionar com o território e disponibilizar toda essa cadeia de fornecimento de ferramentas, tecnologias, insights e dados para ajudar a operar o mercado agro. Tá? O que isso quer dizer? É um fluxo, né? É um fluxo que, se a gente conseguir seguir ele corretamente, qualquer membro daquela esfera que vai desde o nível fazenda até chegando ao varejo, ele consegue funcionar e ter resultados muito melhores com tecnologia. Digitalizar operações, um banco de dados geográfico que consiga fazer essa correlação. Com isso, as ferramentas da AgroTools conseguem operar e trazer os insights para toda a operação de maneira integrada e muito mais fácil, né? E aí, a gente encerra. Eu falei, eu vou tentar dar uma acelerada, foram vários slides, eu gosto de ficar mais tempo em cada slide, mas era mais para a gente conseguir ter essa visão geral e quando a gente for para as perguntas, que sejam mais facilmente interpretadas, a gente entendendo que vai ser o que é o agro, né? O agro não é só o produtor, mas também não é só o cara da grande marca global, né? Ele está em toda essa cadeia e a gente tem que tentar olhar a tecnologia para atender esse ciclo inteiro. Obrigado, Rafa. Pensando no produtor, né, quais são os parâmetros assim, para aplicar essa tecnologia toda dentro da produção dele, né? Unidade, gestão, envolvimento com a tecnologia, como é que isso se dá ali no dia a dia, na hora de adotar essas ferramentas? Cadu, cortou um pouco sua pergunta, vamos ver se eu entendi mesmo com algumas falhas aí, como que a gente adota, né? Então, a gente poderia ir para a linha de falar, não, é um negócio mágico, não. O principal para adotar essas tecnologias, acho que é uma palavra, se resume uma palavra, em foco, né? Acho que o foco e você ter aquilo como prioridade, ou seja, você organizar a casa para que você consiga ter informações consistentes, né? Se eu tenho informações consistentes, eu estou agregando informações que eu também sei que são consistentes, é muito mais fácil a gente operar. A gente opera pensando, aí tem a solução em si, ela vai desde soluções com aplicações web, aplicativos móveis que trabalham de forma desconectada, a integrações que podem ser manipulação de arquivo ou serviço. Então, essa parte não preocupa. O principal é a gente conseguir dar atenção para organizar esse processo, né, o processo, a digitalização das informações, a organização das informações, para que elas consigam se conversar, né? Se eu tenho alguma informação que está ora num papel, ora numa planilha, ora num site de notícia, e eu quero enxergar junto, eu organizo esse processo, isso fica muito mais fácil, né? E isso, eu não estou falando só das grandes empresas, né, as multinacionais que conseguem ter setores só para fazer isso de forma dedicada. Eu estou falando desde os pequenos produtores mesmo. Se ele tiver organização e o compromisso com a rotina e processo, uma vez organizado, ele só vai colher bons resultados e de forma a cada vez mais conseguindo ser mais preciso nas suas ações. Por exemplo,
as informações, não vou nem colocar agroturf, mas vamos citar o Eduardo aí, que já falou um pouquinho, né? Se ele tiver as informações cadastradas com precisão, os dados em relação à sua área produtiva, com o respectivo controle da sua produção, de acordo com a variedade que está sendo produzida, e a gente conseguir traduzir para ele, falar, amigão, aqui está tendo uma anomalia que eu identifiquei. Eu acho que é aqui que você vai ter que agir. É aqui que eu vi que provavelmente vai ter formiga. Pô, aí manda o Eduardo lá, ele vai direto na formiga. Ele não vai ficar procurando. Né? Então, se tiver organizado, a gente consegue ter um trabalho muito mais tranquilo nesse processo. Tanto que, assim, a AgroTools hoje ela atua em alguns projetos, sim, mas, basicamente, a gente oferece tecnologia com plataforma e software como serviço. Tá? Então, é aí que está. E a gente consegue fazer isso devido a essa organização, né? Bacana, não é uma questão de tamanho, sim de maturidade, organização dos dados, ser digital ou não, mas um processo organizado. Exatamente. Perfeito. Bom, beleza. Depois a gente vai aos tópicos. Eu chamo o Efraim Albrecht, engenheiro agrônomo pela UFSCar, mestrado em projeto, desenvolvimento de máquina, faculdade de engenharia agrícola da Unicamp, atuou como pesquisador do núcleo interdisciplinar de planejamento energético da Unicamp, junto a professores SPEP, CGE, é estudador do CEF, né? E agora vai apresentar para a gente um pouco dessa sua experiência e tecnologias que ele vem desenvolvendo. Vamos lá, Efraim. Obrigado, agradeço a oportunidade de poder estar conversando um pouco hoje. Na realidade, um convite bem interessante, né? Acho que poderia, por gentileza, já abrir o PowerPoint, mas a ideia aqui, quando recebi esse convite, foi falar sobre o papel das startups na implementação de soluções e tecnologias autônomas, né? Cases de sucesso em nosso país. Toda vez que eu escuto soluções e tecnologias autônomas, geralmente o que vem na minha cabeça, eu acho que vem na cabeça da maioria das pessoas, são tecnologias parecidas como essas que estão sendo apresentadas aí na tela. Tá? Eu tenho aí 3 opções de equipamentos, 3 marcas distintas, mas geralmente a gente relaciona a tecnologia autônoma com um trator, um equipamento, uma máquina que de alguma maneira vai entrar no campo, vai executar a tarefa que ele tem que fazer e vai voltar sozinho, vai ficar parado na garagem lá, tá? Então, geralmente é isso que eu escuto e acho que a maioria das pessoas, quando pensam em tecnologias autônomas, relacionam com esse tipo de atividade, tá? Quando a gente pensa em startup, pelo menos na minha opinião, eu acho que esse tipo abordagem de equipamentos como esses, essa abordagem fica um pouco mais distante do que uma startup pode entregar, tá? Como eu falei, são 3 equipamentos que eu estou apresentando aqui, e para a gente chegar a nível de equipamento, nesse nível de solução, o montante investido, o desenvolvimento, a parte de pesquisa, ele é muito extenso, e o que acaba remetendo esse desenvolvimento para empresas maiores, né, multinacionais na maioria dos casos, e que elas teriam condições de pensar em soluções como essas. Por outro lado, em contrapartida, eu peguei, por exemplo, uma definição de autônomo no dicionário, né? E aí uma definição interessante que eu encontrei é essa daqui: aquele que trabalha por conta própria. Pensando então nessa abordagem, né, de casos de sucesso de startups relacionados a tecnologias autônomas, eu pensei mais mostrar alguma coisa relacionada a essa definição que está sendo apresentada, aquele que trabalha por conta própria, e a partir daí eu gostaria de colocar alguns pontos que nós, via Agricef, né, que é a empresa que eu estou apresentando agora, que é a startup que eu fundei lá atrás com os meus amigos na própria universidade, o que a gente vem trabalhando nessa linha e como que uma startup, uma empresa que começou na própria universidade, conseguiria trazer para o mercado agro algumas soluções autônomas, tá?
Para isso eu vou colocar para vocês uma linha do tempo aí, como que foi o surgimento da empresa, como que a gente trabalhou. Na realidade, a Agricef foi fundada na própria Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Engenharia Agrícola, e nos 3 primeiros anos que a empresa foi fundada, nós ficamos residentes na incubadora de empresas da própria Unicamp. Então, vamos imaginar aí alguns alunos, né, curso de mestrado e doutorado, com um desafio, um sonho de montar o próprio negócio. Naquela época, nós fundamos a Agricef em 2005, não tinha essa conotação de startup, toda essa ênfase, toda essa facilidade que se tem hoje em dia pensando em novos negócios, em hubs de inovação, em empresas maiores fomentando o desenvolvimento. Tá? Então, quando nós fundamos a Agricef, a gente estava num período bem distinto do nosso período atual. Mas nós temos uma primeira fase em que a gente ficou sediado na própria universidade, tinha um prédio lá que a gente tinha a nossa sala. Logo na sequência, o negócio começou a tomar mais corpo, então por volta de 3 anos a gente saiu da universidade, a gente montou um outro escritório num prédio comercial próximo da Unicamp também. A gente teve um crescimento muito grande nessa fase, né? Eu posso chamar aí nessa primeira onda. Então, a saída da universidade e o início de uma operação num prédio comercial foi um crescimento interessante para nós. E aí começaram a aparecer os primeiros desafios, né? Nota para pagar, nota para receber, coisas que o mundo acadêmico não trazia para nós, tá? Então, vamos pensar nessa segunda fase da Agricef. E, finalmente, praticamente em 2017, a gente saiu daquele prédio comercial e nós montamos uma estrutura própria como empresa e uma estrutura já voltada para as necessidades que a gente identificou durante todo esse período de operação da Agricef, tá? A gente, no final do mês passado, nós completamos aí 15 anos de existência, tá? Estamos aí já com uma estrutura bem interessante comparado com o que nós começamos, mas apesar disso, eu acho que esse espírito de startup é o espírito que prevalece aqui, tá? Então, eu acho que tenho total propriedade aí para falar um pouco sobre cases relacionados a startups e como a gente consegue atuar nesse mercado, tá? Então, como Agricef, o nosso foco é resolver demandas, dores do cliente, tá? Então, vamos imaginar aqui nessa foto, nós temos o nosso cliente do lado esquerdo e a Agricef entra com um monte de opções, um monte de ferramentas, técnicas, processos, etc., para gerar uma solução para o cliente. E a partir de um tempo a gente começou a entender que as nossas soluções, elas consideram tanto a parte mecânica em si, uma parte de processos, otimização de processo, mas de maneira geral a gente consegue conhecer o processo agrícola, tá? Pensando em características agronômicas das culturas, dos processos, e a gente consegue, de alguma maneira, agregar valor naquele processo. Tá? Então, eu vou colocar algum exemplo, vou apresentar alguns exemplos relacionados a alguns produtos que nós desenvolvemos, e a maioria desses produtos tem esse objetivo, de agregar valor ao processo produtivo, no caso do nosso cliente. Como empresa, nós iniciamos lá na universidade, trabalhando com experimentação agrícola. O que é experimentação agrícola? São estudos, benchmarkings. Na realidade, a gente entender o que está acontecendo no campo, tá? Levantamentos, para a partir daí a gente explicar alguns fenômenos. Então, são, por exemplo, testes de equipamento, avaliações de rendimento de algumas culturas e assim por diante. Então foi esse a primeira linha que a gente começou a trabalhar na Agricef. Com essa linha de experimentação, nós começamos a gerar uma base de dados, né, uma base de conhecimento, e a partir daí a gente já começou a identificar algumas oportunidades onde a gente poderia fornecer algumas soluções. Então, nada como estar no campo para entender quais são as demandas que ocorrem no campo. Então, eu já parto para a nossa segunda linha, que é o desenvolvimento de soluções. Tá? Então, conhecer o que está acontecendo no campo, a parte de experimentação, desenvolver soluções para o campo, que na realidade seriam respostas para aquelas demandas que nós identificamos, e por último, desde final de 2017, 2018, nós começamos também a executar operações no campo. Então, eu estou colocando aqui operações agrícolas.
nós começamos a trabalhar com plantio, com irrigação e com algumas outras operações no campo, nas fazendas, tá? Então, essa linha final, que como a Agricef nós começamos a trabalhar, de realmente a gente ser responsável pela operação, nos trouxe, assim, uma experiência muito grande, tá? O que eu quero dizer com experiência muito grande? Uma coisa é a gente utilizar um SolidWorks, preparar um protótipo virtual, achar que tudo aquilo que está lá sendo desenhado vai funcionar de uma maneira, e outra coisa é a gente estar lá no campo, realmente sentindo da pele as demandas relacionadas com essa operação no campo, tá? Quando eu falo demandas da operação no campo, eu poderia ficar um tempão aqui colocando vários exemplos em relação ao que acontece, mas a gente tem que às vezes considerar, nós não vamos ter sinal de celular, nós não vamos ter nenhum tipo de comunicação, nós não vamos ter algumas fazendas, por exemplo, que nós trabalhamos, era coisa de 3 ou 4 horas mais próximas da cidade mais perto. Então entra numa situação em que você realmente tem que apresentar uma solução e aquela solução ela tem que entregar, ela tem que fazer a entrega que foi passada para ela para realmente não atrapalhar o processo inteiro do agricultor ou do nosso cliente, tá? Então, realmente isso foi muito importante para a gente entender que muitas vezes uma primeira versão de uma solução, um protótipo, um lote piloto, ele ainda está longe de se transformar num produto. O que eu chamo de produto? Eu chamo num código que o nosso cliente vai lá, ele entra no sistema dele e ele compra aquela solução, tá? Então, essas são as fases que nós passamos como empresa e, na realidade, são as linhas que nós trabalhamos atualmente. Então, retomando outra vez, uma linha voltada à parte de experimentação agrícola, tá? Testes, avaliações, benchmarks, uma outra linha voltada ao desenvolvimento de soluções e uma terceira linha que é a parte da operação em si, onde nós realizamos a operação no próprio cliente, tá? Como produto, nós temos 3 áreas principais que nós atuamos no setor sucroenergético, a parte de estações experimentais e a parte florestal, tá? Na parte sucroenergética, nós temos plantadoras de muda pré-brotada para cana-de-açúcar. Estamos finalizando o desenvolvimento de 2 equipamentos, um deles é o Cronos e o outro é o Kairos. O equipamento Cronos é um equipamento voltado para o cultivo de cana. Eu vou dar mais detalhes sobre o equipamento na sequência. Inclusive, eu vou usar esse equipamento como exemplo, como case de soluções autônomas, tá? E o equipamento Kairos é um equipamento que nós estamos desenvolvendo para fazer o replantio em falhas da cultura da cana. Então, conforme você cultiva o canavial, no primeiro ano você planta ele e nos anos subsequentes você colhe aquela cana e a própria soqueira brota para você outra vez no próximo ano. Só que em função de alguns contratempos, características, algumas dessas não nascendo novamente e a gente acaba tendo gaps, falhas. E esse equipamento Kairos que eu tenho apresentado aqui do meu lado direito na parte superior foi um equipamento desenvolvido para isso, para identificar a falha e fazer um plantio específico naquela falha, tá? Então é uma solução bem interessante. Quando eu falo em soluções para estações experimentais, eu quero dizer que estações experimentais são unidades de pesquisa de grandes empresas que trabalham com agroquímicos. Vamos pensar Syngenta, BASF, Sumitomo, Corteva, UPL e muitas outras que trabalham desenvolvendo agroquímicos. Então, nós temos uma linha de produtos voltados para essas estações. Gostaria de citar, por exemplo, o caso do Cider e Cider UTV, que são pulverizadores que possuem uma precisão muito grande para aplicar vários produtos e que durante o desenvolvimento desses produtos por essas empresas, elas precisam passar por diversas fases de testes e esses equipamentos são feitos para isso, para eles aplicarem na dose correta uma grande quantidade de produtos, tá? Nós estamos falando um cider, por exemplo, a gente consegue aplicar 16 produtos diferentes. Para quem conhece um pouco a parte de experimentação, a parte de produtos, pode entender o que eu estou falando em aplicar 16 produtos diferentes, tá? Ele consegue identificar uma parcela e a partir daquela parcela ele aplica o produto, por exemplo, o produto 1 na parcela 54, produto 3 na parcela 8 e assim por diante. Ele randomiza a operação. E na área florestal nós temos aí 3 soluções, que é a parte do S-Lab e relacionado mais esses 2 casos para a parte de ensaios não destrutivos de madeira. E atualmente nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma máquina, de uma plantadora automatizada de
florestas, tá? Então eu coloquei para citar. Mas vamos lá ao nosso assunto principal, o case. Eu queria colocar para vocês essa imagem. Essa é uma foto do nosso equipamento, do Cronos, tá? Ele está acoplado a um trator, e aí a parte traseira, então, do trator do equipamento é a solução que nós desenvolvemos. Essa solução é uma solução que ela praticamente junta 4 operações, ou 5 operações, dependendo a usina, em uma operação só. Então, antigamente, pensando quando não se tinha esse equipamento, uma usina, um produtor de cana, ele precisaria fazer o preparo de solo, a aplicação do fertilizante, a aplicação do inseticida, a aplicação do herbicida e, dependendo, alguma outra operação complementar. Tá? Esse equipamento é um equipamento que faz todas essas operações em uma passada só, e isso é um exemplo que eu gostaria de colocar como uma solução autônoma. Tá? Realmente nós não temos um robô, nós não temos uma coisa que é definida em relação à trajetória do trator e tal, mas é um equipamento que ele vai trabalhar com uma série de operações e, em função de condições específicas do talhão ou das necessidades do cliente, ele consegue aplicar a quantidade correta no momento certo para aquela cultura. Tá? Então, só colocando um pouco mais em relação a algumas outras fotos, na nossa opinião, né, como AgriCef, como empresa, esse é a abordagem que as startups podem ter em relação a essa parte de soluções autônomas. Ou seja, nós podemos pensar que para uma solução, considerando aquela definição que foi colocada no começo, né, o trabalho executado por si só, nós podemos pensar que para uma produção agrícola, no caso, por exemplo, da cana, seja o caso do milho que o Eduardo citou, ou algum outro, você tem uma série de processos, uma série de etapas para você conseguir sair do plantio, né, até a colheita daquele bem e talvez, até abordando um pouco o que o Rafael colocou, indo um pouco além, saindo da fazenda e chegando no consumidor final. Então, pensando nesse grande número de operações, de entregas, de processos, a ideia é que a startup ela tem uma abordagem que ela consegue atuar de maneira específica, talvez, em cada um desses elos da cadeia, e aí, juntando várias startups, vários desenvolvimentos, é possível, no final, você ter, por exemplo, um processo inteiro autônomo. Tá? Vamos pensar, talvez considerando um robô ou alguma solução daquelas que eu apresentei no começo. A partir daí você já vai ter um outro implemento, uma solução específica desenvolvida para estar trabalhando junto com aquele equipamento. Você tem uma outra empresa que está trabalhando num sistema para transmitir os dados de maneira eficiente. Você tem uma outra que está trabalhando para receber esses dados e juntar eles para realmente conseguir entender como eles se relacionam. E no final, juntando todos esses pequenos incrementos, a gente consegue ter um incremento maior que acaba gerando aí essa solução, ou seja, uma solução autônoma. Tá? Outra vez eu falo, no caso da AgriCef eu quis dar o exemplo específico de um equipamento nosso, que é o Cronos, que nós estamos desenvolvendo, mas que ele acaba, considerando o processo inteiro, em uma das partes do processo, ele acaba tirando a tomada de decisão do operador do trator ou de qualquer outra pessoa que estaria lá para essa operação funcionar. Por quê? Porque ele está tomando as decisões em função de parâmetros que já foram pré-estabelecidos e executando a operação em função desses parâmetros. Tá? E é lógico que isso só foi possível por quê? Porque nós conseguimos juntar todas as operações numa passada só. Porque se a gente fosse considerar toda a parte de automação, de controle, tudo que está sendo colocado nesse equipamento para equipamentos individuais, o custo final de cada uma daquelas operações não ia se justificar. E no fim a gente iria voltar, dar um passo antes, voltar para soluções onde operadores, pessoas, gestores têm que tomar a decisão no momento em que a operação está sendo executada. E na maioria das vezes isso não é uma opção interessante para as empresas, porque essas decisões podem variar muito de pessoas entre as pessoas, né, o que acaba saindo do que foi padronizado para a própria operação. Tá? Bom, eu acho que, de maneira geral, era essa a minha intenção, colocar um pouco as opções relacionadas com um case, né, como as startups poderiam auxiliar
na parte de soluções autônomas. E aí eu me coloco à disposição aí de que o próximo painel que a gente vai ter a oportunidade de mais perguntas. Agradecer mais uma vez também a atenção de todos. Obrigado, Efraim. A gente está com o agora já um pouco apertado, está bem a conta. Eu acho que eu vou passar para a Ana e ver se tem alguma pergunta ali. Oi, nós recebemos uma pergunta aqui do Leandro Marafon. Ele é engenheiro agrônomo. Ele está perguntando para o Eduardo qual é a capacidade de carga do drone e qual a autonomia de voo. A gente tem ainda mais 3 minutinhos para a resposta. Legal. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante comum. O drone hoje trabalha com 10 litros de cauda. Ele tem 25 quilos no total. O resto é o peso do drone, o peso de baterias. Então ele tem 10 quilos de volume de cauda. E ele voa entre 20 e 25 minutos. Esse é um número bastante encontrado no mercado. O limite dele é o trabalho da ANAC e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, no mundo inteiro, hoje, os drones estão limitados a essa carga. E essa pergunta ela é uma curiosidade bastante frequente, mas o que importa é pensar quantos hectares por dia um drone consegue fazer, né? Quando a gente pensa no rendimento. Então, ele consegue fazer de área total entre 20 e 30 hectares por dia, e o serviço de catação, que é o que nós mais fazemos, até 10, 12 hectares por dia de catação. Tá ótimo. Muito obrigada. Carlos, se quiser finalizar o seu painel. Já teve que responder mais uma? Como é que tá? Já melhorou um pouquinho, dá para falar, não? Eu acho que a gente não tem mais tempo, né? Ok. Bom, então, agradecer a todo mundo, agradecer ao Eduardo, Rafael, Efraim, brigadão, foi um prazer, né, e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer, obrigado. Muito obrigada a todos vocês, Carlos, Eduardo, Rafael e Efraim. Muito obrigada aqui pela participação, um excelente painel, com cases muito interessantes aí ao nosso produtor. Bom, esse então foi o nosso último painel desse dia totalmente dedicado ao agronegócio. Mostramos aqui diversas soluções ao produtor rural. Se você não conseguiu conferir todas as palestras, os vídeos sim vão ficar gravados, mas só serão enviados após o evento, assim como os certificados. Tudo isso vai ser enviado no seu e-mail, no e-mail da sua inscrição. Então confirma se você colocou ali o seu melhor e-mail para não perder esses documentos. E amanhã a gente retoma o nosso Congresso de Tecnologia e Inovação, pontualmente às 9 da manhã. Amanhã é um dia todo dedicado à indústria. Vamos falar sobre tecnologias de automação para a indústria. Avisa as pessoas que se interessarem por esse tema. Vai ser um dia inteirinho dedicado. São 4 painéis falando sobre indústria e 2 painéis dentro da programação do Fórum da Indústria Espacial Brasileira. Espero por você então. Até amanhã. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades.
Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.